Senhor. Capítulo 2. Aleluia. Graças a Deus, aleluia. Versículo 12. Deus tem uma palavra para a igreja. Deus tem uma palavra para nós. Essa noite Deus quer despertar a nossa vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Podeis assentar, queridos. Aleluia, Jesus. João deixou um grande legado para a igreja. Aleluia. E eu inicio pregando hoje dizendo: qual é o teu legado que você vai deixar? Porque todos nós um dia vai partir. Aleluia. Todos nós um dia haveremos de ir embora. E a grande questão é: o que eu deixo como legado? O que você vai deixar como legado? João, aquele que foi chamado de trás das redes, aquele que foi chamado para ser pescador de homens, que tinha um impulsivo comportamental, a ponto de Jesus chamar ele de filho do trovão. Sim, esse homem, ele ama Jesus, caminha com Jesus. Aleluia. E posteriormente veio se tornar o apóstolo do amor. João teve que enfrentar uma caldeira de azeite fervendo, quando todos os apóstolos já tinham morrido. E então o Senhor preserva-lhe a vida. Por quê, pastor? Porque ainda faltava ainda algo na vida de João. E esse algo é exatamente isso, esse foco que Deus tinha para a vida de João, que era o Apocalipse. Mandaram ele para Patmos, achando que assim findaria o ministério de João, quando na verdade foi a partir dali que Deus trouxe a revelação para a igreja. Revelação essa que veio sobre João no dia do Senhor. Diz a Bíblia que ele, no dia do Senhor, estava em oração, buscando, e ele foi tomado no Senhor. O Senhor se revelou a ele. Por isso Apocalipse significa revelação. Nessa revelação, no capítulo 1, verso 4 diz: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. O Senhor revela uma palavra específica para as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. 7 igrejas. Não significa dizer, escuta uma coisa, que Jesus se importou apenas com aquelas 7 igrejas. Aquelas 7 igrejas, 7 fala de plenitude. Aquela palavra que foi revelada para as 7 igrejas da Ásia estava abrangendo todos nós como igreja, desde aquele tempo até o tempo presente. Jesus usa aquelas 7 igrejas, com seus problemas, com as suas peculiaridades, com as suas advertências, para também ministrar para nós. E eu quero te convidar hoje para olharmos para esse texto da palavra e observarmos o que é que tem a ver conosco. Há uma interpretação teológica que define cada uma das 7 igrejas como um período da história. Não sou muito fã dessa interpretação bíblica. Aleluia. Mas dentro desse prisma teológico, hoje a igreja moderna
vive o mesclar de duas igrejas. A igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Só apenas pontuando para quando voltarmos para a mensagem. A igreja de Laodiceia é a igreja morna. É a igreja soberba que diz de nada tenho falta. E é a igreja que o Senhor disse: tu não sabe que é pobre, cega, nu e miserável. Por outro lado, da igreja de Filadélfia, que o Senhor disse para ela: eis que põe uma porta aberta diante de ti. O mesclar das duas igrejas. A igreja fiel é a igreja morna. Segundo essa interpretação, essas são as duas igrejas do fim. Uma igreja morna e uma igreja fiel. Se é assim essa interpretação, eu pergunto: de qual igreja você faz parte? Onde você está inserido? Que tipo de igreja você é? Mas voltando para o texto. Pérgamo. A cidade de Pérgamo, não é o 12. Pérgamo, a cidade onde ali a igreja foi plantada. E João, ele inicia dizendo ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Entenda uma coisa: quando se fala de anjo, não está se falando da figura angelical. Anjo aqui fala do líder, do pastor da igreja. Anjo significa mensageiro. E o pastor da igreja, ele é um mensageiro. É aquele que tem a conexão. É importante nós entendermos, irmãos, a igreja tem um cabeça. A igreja tem um líder, esse líder é Cristo. O comando está com ele. Nós temos hoje sobre a terra inúmeras denominações, e temos inúmeras placas, bandeiras. Todavia, só há uma igreja de Cristo, que passa pelo permeio das denominações, todas aquelas que estão aliançadas com Cristo, que professam o nome dele conforme a palavra, está ligada à igreja. A igreja invisível, a igreja universal de Cristo Jesus. De todos aqueles que são comprados por intermédio do sangue de Jesus. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo que esse comando do Senhor é que ele vai comunicar com seus líderes. Essa carta é endereçada ao pastor, ao líder da igreja. Porque a ele compete a responsabilidade de ensinar, instruir, orientar. Oh, Deus. Jesus disse: olha, a seara é muito grande, são poucos ceifeiros. Sabe o que ocorre? É que nós temos uma escassez de homens e mulheres disponíveis. E Deus está chamando, entenda. Eu não posso formar e levantar pastores. Eu não posso formar presbítero, evangelista. Entenda, quem dá o ministério é Deus. O meu papel pastoral é reconhecer. Aleluia. Porque quem dá o ministério é Ele. É Deus que dá o ministério. É Deus que dá os dons. É Deus que adorna a igreja. É Deus que capacita a igreja. Porque a igreja é dele. Glória a Deus. Nós, como homens, como líder, eu tenho a responsabilidade de reconhecer aquilo que Jesus está fazendo. Reconhecer o comando do cabeça da igreja. A igreja é linda, é formosa. A igreja de Cristo, a noiva, que a Bíblia diz que ela está sendo ataviada para o grande encontro com o noivo. É por isso que Jesus tem um cuidado com a sua noiva. Ele diz ao anjo da igreja que está em Pérgamo, está dizendo: olha, tem uma orientação para ti. Porque o comando da igreja tem que depender do céu. Não pode ser uma coisa arbitrária, onde apenas se desenvolvem conceitos. E eu ainda, essa semana, estava a falar com uma pessoa que não faz parte da igreja, mas que reúne em um outro local, em uma outra cidade, e eu dizia: olha, a igreja não é uma empresa, não é uma questão de gestoria, não é uma questão de administração. Qualquer homem com uma boa formação administrativa, tendo bons fornecedores, tendo empregados bem instruídos, com boa formação e com um bom produto, ele consegue lograr êxito com sua empresa.
Só que todavia, a igreja não lida, a igreja não tem cliente, a igreja não tem funcionários. A igreja é um organismo vivo que batalha contra o reino das trevas. Nós temos um ser espiritual que tem debaixo do seu comando diversos seres. Escuta, ele não dorme, não cansa, ele é invisível e ele labuta dia e noite pela tua destruição. Ele labuta dia e noite criando artimanhas, meio e forma de desarticular a igreja. O papel pastoral é exatamente esse, é de vigiar, é de olhar. Assim como Davi, ele teve que lidar com leões que vinham tentar roubar as ovelhas, assim como ele tinha que lidar com o urso que vinha roubar as ovelhas, ainda assim tinha as serpentes, os chacais, os lobos, as raposas. E sem contar com os piratas que roubavam as ovelhas. E o trabalho do pastor sempre foi esse, de cuidar. E nós temos, irmãos, graças a Deus, um sumo pastor, que conforme Salmo 121 diz, não tosqueneja, não dorme, não cansa, não se afadiga, está sempre disponível para cuidar de nós. A igreja de Pérgamo escreve estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante, irmãos, que se você ler para as 7 igrejas, todas as 7 igrejas, Jesus ele tem uma introdução, uma apresentação, e ele se apresenta para aquela igreja como aquele que tem a solução para os problemas. Quando Jesus ele se apresenta e diz, olha, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, ele está dizendo, eu sou aquele que tem autoridade. Até então quem ali predominava era o Império Romano. Roma tinha a espada. Roma dava o poder de matar, de dar vida àqueles que estavam debaixo da autoridade dele. Jesus se apresenta para a sua igreja e diz, não, eu tenho a espada afiada, porque eu determino quem vai findar a vida. Aleluia. O poder da vida e da morte está no nosso Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele que tem o poder. Quando diz a espada aguda de 2 fios, é a espada que corta dos 2 lados. É a espada que ela tanto corta quando vai, quanto ela corta quando volta. E quando Jesus ele se apresenta, ele está dizendo também, não apenas tipificando a autoridade, mas também ele tipifica o poder da palavra de Deus. Aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando eu olho para a introdução do capítulo 1, no verso 16 diz, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Pastor, o que significa isso? Significa que da boca do Senhor Jesus é que sai essa espada afiada. Então isso fala da palavra. Aleluia. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o escritor aos Hebreus, ele fala do poder dessa palavra. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra lá até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esse é o poder da palavra. Ela vai lá na conjuntura para dividir alma e espírito. Aleluia. Vai dividir aquilo que são seus sentimentos e aquilo que é espiritual. Aquilo que é Deus falando com você e aquilo que é da sua carne, que é almático, que é apenas sentimento. É isso que a palavra faz. Ela penetra onde ninguém pode chegar. Ela é uma espada que vai cortar dentro de você para sarar, para curar, para mudar e para transformar. Glória a Deus. É apta para discernir os pensamentos e intenções. Nenhum ser humano pode saber o que você pensa, nem demônios, ninguém sabe. Mas a palavra de Deus, ela é apta. Ela vai discernir o que você pensa que está na sua mente. Ela sabe até as intenções do seu coração. É com esse Deus que lidamos. E Jesus se apresenta assim: eu sou aquele que tem a espada de 2 gumes,
a espada afiada. Eu tenho controle, as coisas estão debaixo do meu controle. Verso 13 diz: conheço o lugar onde tu moras. Queridos, gastaria muito tempo aqui para falar de Pérgamo, mas aconselho a você como igreja, por favor, depois, dá um Google, pesquise sobre Pérgamo. Tem muita coisa, muitos detalhes que eu não tenho tempo aqui para discorrer, mas eu posso dizer para a igreja: Pérgamo é o lugar mais indesejável. Seria o local que nenhum de nós, pastores, gostaríamos de pastorear. E eu vou te explicar. Pérgamo era uma das cidades importantíssimas daquela época do Império Romano, mas era uma cidade cultural. Lá estava em Pérgamo a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira era Alexandria. Em Pérgamo havia mais de 200 mil tomos de livros. Lembrando que esse termo pergaminho vem ligado com Pérgamo. E por que ocorreu isso? Todo o papel, que era o papiro, que era feito no Egito, na Alexandria, era importado do Egito para Pérgamo. Mas, como Alexandria, que era o local onde tinha a primeira biblioteca, que era a maior, não queria ser suplantada por Pérgamo, não forneceu mais material. E por isso, então, foi feito os pergaminhos, que é pele de animal, um elemento muito mais durável, muito mais eficaz, e por isso deu o seu nome de pergaminho. Pérgamo passou, então, a trabalhar em alta produção de pergaminhos. A importância intelectual que aquela cidade tinha, a importância cultural que ali estava, era muito grande. Agora tem uma questão espiritual que aqui envolve, porque o Senhor diz: olha, eu conheço as suas obras. Ele está dizendo: eu conheço quem são vocês como igreja. Eu sei quem são vocês. Eu conheço o que vocês estão fazendo. Agora ele diz também: e onde vocês habitam? Eu sei onde vocês estão morando. Eu conheço o contexto. Onde vocês habitam é onde está o trono de Satanás. É muito forte o que Jesus está falando com a igreja de Pérgamo. Porque ele está dizendo que naquela cidade tem um trono de Satanás. E por que isso, pastor? Claro, não existe uma interpretação fechada onde se possa definir o significado pleno da palavra trono de Satanás. Mas nós temos aqui alguns pontos a ser considerados. A cidade de Pérgamo foi a primeira cidade aonde teve o culto ao imperador romano. Disputou ser a sede junto com Éfeso, ganhou, e ali foi construído o primeiro altar ao imperador. O centro de adoração ao imperador se tornou em Pérgamo. Mas Pérgamo tinha algo pior que isso. Pérgamo era o local onde tinha o trono de Zeus. Lembrando que hoje, na atualidade, se você der um Google, você vai perceber que foi encontrado esse trono. Esse trono hoje está na Alemanha. Esse altar a Zeus está na Alemanha e refigura, joga para o templo de Pérgamo, que ali era adorado a Zeus. Para os meninos que estudam as bolsas, sabem que Zeus, dentro da mitologia grega, era o pai dos deuses. Era aquele do panteão de deuses, era o superior a todos. E quando nós falamos aquele que domina o mundo espiritual, para nós ele tem nome e tem sobrenome. Ele chama Lúcifer, ele chama Satanás, ele chama aquele que comanda o poder das trevas. E lá estava o trono de Zeus. Mas também ali, a adoração a Asclepio. Asclepio era o deus da medicina. Quando nós olhamos, amados, para Gênesis, quem foi que tentou Eva? A serpente. Qual é o símbolo da medicina? A serpente. E ali naquele local era adorado exatamente a serpente, o deus Asclepio, que apresentava-se como serpente. Pérgamo se tornou esse antro espiritual de adoração ao imperador, a Zeus, a Asclepio e a Dionísio. Dionísio é o mesmo deus Baco, que é o deus do vinho, o deus das festas. E o que nós
da maior biblioteca, aonde estava ali o pensamento, o conhecimento, também estava um antro de idolatria, um antro de espiritismo, de adoração a Satanás, de adoração ao demônio, adoração ao poder das trevas. E eu quero chamar a atenção da igreja, queridos, não adianta ser sábio, não adianta ter conhecimento, se essas coisas vêm de Satanás, isso é lixo para nós, isso não tem valor nenhum para nós. Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo: vocês podem ter um centro cultural que é belíssimo, mas tem um trono de Satanás sentado aí. Nós estamos hoje em meio a uma era de tecnologia, de inteligência artificial, onde nós estamos vendo hoje uma superação de tecnologia. Os homens estão chegando em patamares inimagináveis. Porém, há uma ação de governo demoníaco, diabólico, que tem usado a tecnologia para aprisionar mente, corações, vidas. Pessoas estão aprisionadas. E eu digo hoje com muito temor e tremor: pessoas estão sendo escravizadas pelo poder da internet, por intermédio da pornografia, da lascívia, da concupiscência. Quantos casamentos que estão sendo destruídos por causa dessa tecnologia? Homens e mulheres se envolvendo com coisas podres, impuras, impúdicas. Como tem um livro escrito: a um clique do inferno. É só um toquezinho para chegar lá. É só dar um toquezinho para poder cair nas garras de Satanás. E também é por meio de toda essa tecnologia que está se tornando acessível as consultas espirituais, os horóscopos, as consultas necromantes. Querido, sim, a sessão espírita é trazida para dentro de casa. A invocação dos demônios, as cartas de tarô. E as pessoas acham que tudo isso é mera brincadeira. Não, não é brincadeira. Demônio não brinca com o ser humano. Eles estão levando muito a sério. Você pode até brincar com a tua alma, mas ele não está brincando com você. Ele está te levando a sério. E ele quer a tua alma. E uma vez que uma alma está presa nos portais da eternidade, de lá nunca mais sairá. Jesus, ele diz: olha, eu sei aonde vocês habitam. Vocês estão no lugar onde tem um trono de Satanás. Aleluia. Tá, mas aí eu quero chamar a sua atenção. Peraí. Jesus, então, não dá para colocar. Não dá para colocar a igreja onde tem trono de Satanás. Peraí. Como assim que não dá? Escuta. O poder do nome de Jesus, ele sobressai a qualquer poder maligno. Você, como igreja do Senhor, não tem que baixar a cabeça para o reino das trevas. Você não tem que baixar a cabeça para poderes. Você não precisa ter medo de macumba, de feitiçaria, de voodoo, de trabalho feito em encruzilhada. Você está coberto com o poder do sangue de Jesus. Aleluia. Você não precisa de intimidar com aqueles que ameaçam você. O poder de Jesus sobressai a poder de bruxo, de feiticeiro, de qualquer poder das trevas. A igreja estava ali porque o cabeça dava sustentação a ela. Oh, glória. Porém, aconteceu ali um incidente que não passou incólume aos olhos do Senhor. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. E Jesus está dizendo para a igreja: olha, eu não abandonei vocês, eu apenas permiti que ocorresse, mas eu estou vendo que vocês, olha, reteis o meu nome, não negaste a minha fé. Queridos, Deus procura crentes fiéis. E eu digo para vocês: aleluia. Infelizmente o Evangelho está procurando trazer para as pessoas um algo de bem-estar, aonde que significa que você é um bom cristão se você está prosperando, se as coisas estão acontecendo. Se fala muito hoje de prosperidade, mas quando Jesus ele fala para a igreja, ele está dizendo: olha, o que eu estou procurando em vocês é fidelidade. Aleluia. Reteis o meu nome, vocês agarraram com o meu nome, vocês não me negaram, vocês não abriram mão, não negaste a fé. Ainda nos dias de Antipas. Pastor, quem é Antipas? Pesquisa que tu vai ver. Tem quase nada, quase zero sobre ele. Existem algumas especulações que eu nem tenho como citar fonte. Algumas coisas que são ditas sobre Antipas, mas nada que seja palpável, seguro de dizer.
Mas o que fica para mim como muito forte, irmãos? Aquilo que a história não registrou sobre Antipas. Jesus está dizendo, eu vi, conheço ele pelo nome, eu segui a ele. Glória a Deus. Tudo que sabemos que Antipas era um líder da igreja de Pérgamo. Mas o que ocorre com ele? Antipas, ele é preso, é julgado, sentenciado, condenado e é assassinado ali. O qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tiraram a vida de Antipas, mataram ele. Como vos disse, não temos quase nada de informação. A informação que temos é que ele foi colocado dentro de um touro de bronze e ali foi incendiado e queimado vivo dentro de um touro. Não sabemos exatamente como ele morreu, mas sabemos que ele foi morto. Mas uma coisa Jesus estava vendo, ele está dizendo para a igreja, olha, ele foi minha fiel testemunha, eu vi ele sendo sentenciado, eu vi ele sendo julgado, eu vi ele sendo morto. Jesus está dizendo, eu fortaleci ele. Queridos, Deus te capacita para a hora da dificuldade. Na hora da angústia você não vai estar sozinho. Pode parecer para o mundo que você está abandonado, mas a presença do Senhor está conosco. Oh, glória. É lindo quando eu olho para Estevão sendo apedrejado, que morte cruel, pedrada sendo atacada, sangue sendo derramado, seu corpo sendo atacado por pedras. E diz a Bíblia que ele levanta os olhos e diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Deus, de pé ao lado do Pai, de pé. Porque a capacitação que o Senhor produzia para Estevão naquele momento, que parecia estar sozinho, a presença do Senhor estava ali com ele. A presença do Senhor estava nele. E é esse o ponto, irmãos, que nós vemos com Antipas. Antipas é alguém pela qual o Senhor conhecia, sabia quem era ele. E por isso dá o testemunho de que ele é fiel testemunha. Verso 14. Diz assim a palavra: tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Tenho algumas coisas contra ti. Pode deixar corrigido, fiel, isso. Escuta-me. Essa igreja que estava, entenda, vou repetir o que eu já disse, em um nicho difícil, onde havia um trono de Satanás. Ser crente ali não era fácil. Mas Jesus está dizendo: algumas coisas eu tenho contra ti. Ei, não pense que Jesus vai passar a mão na sua cabeça e dizer: olha que bom, tu é fiel, você é dizimista, você é ofertante, você está no culto, você não entra no céu se não tiver 100% com Deus. Entenda, se olharmos para o verso 13, Jesus está elogiando, dizendo: eu sei que vocês são fiéis a mim. Volta ao 13, olha o que está dizendo: não negaste a minha fé. Vocês retêm o meu nome, então tem um elogio. Vamos para o 14, mas ele está dizendo: tem algumas poucas coisas. Poucas coisas. E eu te pergunto, se hoje Jesus estivesse mandando redigir uma carta interessada com teu nome, ele vai dizer: tem poucas coisas ou tem muitas coisas? O que ele precisa corrigir na tua vida? O que ele precisa corrigir na nossa vida? Qual é a atenção que ele está chamando? Mas ele está dizendo para a igreja de Pérgamo: tem poucas coisas contra ti. Por quê? Porque Deus nos quer 100%, irmãos. Essa bagatela que é dita, olha, Deus só quer o coração. Você pode servir a Deus mais ou menos. Não tem mais ou menos. Deus quer você 100% para Ele. É por isso que quando Ele fala para a igreja de Pérgamo: eu tenho algumas coisas contra ti, eu já percebo que eu não vou conseguir terminar plenamente o que eu gostaria de falar. Mas eu quero pedir a você, como dever de casa, leia, termina de ler em casa. Eu tenho certeza, o mesmo Espírito que está aqui vai estar em casa, para poder continuar ministrando no teu coração. Glória a Deus. E ele diz: olha, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Meu Deus, ele está falando de uma igreja. Ele está dizendo que em Pérgamo havia aqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Como disse, não tenho tempo para discorrer, mas se você
pesquisar quem é Balaão. Balaão é um falso profeta, que ele vai tentar amaldiçoar a nação de Israel, porque o rei de Moabe contratou ele, e Deus não permite. Quando Deus então, escuta, Deus não usa a jumenta para falar com Balaão. Deus dá a ela, em um milagre, o poder de fala. E a jumenta vai repreender esse falso profeta e questioná-lo: por que você está me batendo? Alguma vez eu fiz isso, e nesse momento os olhos dele se abrem, e ele percebe que tem um anjo, uma espada ali. Só não morreu porque a jumenta parou. Balaão foi contratado para amaldiçoar Israel. Foi a primeira, a segunda, a terceira. Deus não permitiu. Quando ele estava ali tentando proferir maldição, ele proferia a bênção. E ele diz para o rei de Moabe: olha, eu não consigo. Só que é o seguinte, e aí que vem uma advertência para nós. Ele é o homem que não quer perder. Jesus, ele advertiu, dizendo da seguinte maneira: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E Balaão é aquele que pela qual estava tentando agradar a Deus, mas ele é um falso profeta, mas ele também não queria perder o dinheiro, ele não queria perder o cachê. E o que ele faz? Ele vai até então o rei de Moabe e diz assim: olha, não tem como amaldiçoar quem já é abençoado, mas eu tenho uma estratégia para você. Se você colocar armadilha, pega as mulheres bonitas, faz uma festa, promove uma festa, convida os hebreus. Quando eles chegarem lá, eles vão ver as mulheres bonitas, eles vão fornicar, eles vão se embriagar, eles vão festejar aos seus deuses, e com isso eles mesmos atrairão a ira de Deus para eles. Se você ler em Números capítulo 25, que miséria que ocorreu com Israel. O rei de Moabe faz essa armadilha, faz a festa, convida, e o povo vai para lá. Depois você lê em casa, Números capítulo 25, você vai ver o que é que aconteceu com esse povo. Que tragédia que foi para a nação de Israel. Balaão depois teve o preço dele, que mataram ele. Mas escuta a doutrina dele. 1400 anos depois estava na igreja de Pérgamo, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicasse. Escuta o que está acontecendo na igreja de Pérgamo. Eu disse que Pérgamo é um centro cultural. Eu disse que Pérgamo é um centro de adoração ao imperador, a Zeus. Ali havia um antro até mesmo de feitiçaria, de culto aos deuses. Fala-se até mesmo de sacrifícios humanos, de sacrifício aos demônios. Mas tem uma coisa que eu li sobre Pérgamo, que eu falei: meu Deus, parece que eu estou lendo o contexto aqui agora. Porque dentro do contexto de Pérgamo, para você ser aceito, gente, no núcleo social, sabe o que você tinha que fazer? Você tinha que participar das festas. Qualquer pessoa que não participasse daquelas questões culturais, entende? Era excluído. Não, você não. Você é alguém que está aquém, você está fora. E por essa razão, a doutrina de Balaão estendia para os cristãos, dizendo: não tem nada a ver você ir participar dessas festas, porque é cultural. É sua cultura. Não tem problema, você serve a Deus, ele serve a Zeus. É só você ir para lá com o coração limpo. Jesus está dizendo: eu tenho contra vocês, porque vocês estão tolerando esse tipo de coisa. Igreja do Senhor não tem acordo com o diabo, não tem acordo com o mundo, não tem acordo com o reino das trevas. Quem quer ir para o céu vai, mas entenda uma coisa, como pastor eu quero te advertir: quando você se associa com o mundo, você se torna inimigo de Deus. Pastor, você está exagerando? Não, por favor, coloca para mim Tiago capítulo 4. Aleluia, Jesus, aleluia. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, que significa infiéis, não sabeis, escuta, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de quem? Você quer ser amigo de quem? Você quer ser amigo de Deus? Se você quiser ser amigo de Deus, você vai ter que ser inimigo do mundo.
mundo. Aleluia. Se você quiser ser amigo do mundo, você vai ter que ser inimigo de Deus. A Europa está atolada no pecado. E eu não tenho uma tecla só para bater, não, irmãos. Mas para mim é uma porta de entrada horrorosa. Quando eu vejo a igreja se dobrando, se prostrando diante exatamente do Deus lá, do Dionísio, do Baco, do Deus do vinho. E se tornou muito normal os lares hoje ter, não é uma garrafa, são várias e várias garrafas de bebida. E as portas para o Deus Baco têm sido cultuado, adorado nas mesas onde deveria se adorar o Senhor, nos lares que deveria ser de culto para Deus, e ali se cultua Baco. Mas não tem nada a ver, pastor. Volta lá, por favor, para Apocalipse capítulo 2, verso 14. É Jesus que está dizendo para a igreja: vocês toleram a doutrina de Balaão, e ele que ensinou para que vocês comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Aí entra outro ponto, irmãos. Olha aqui para mim. Não tem na Bíblia nenhuma permissão de ato sexual entre duas pessoas que não são casadas. Não tem nenhuma possibilidade disso, seja solteiro ou seja casado. Não tem como aceitar aqui a igreja de Deus se dobre essa imundícia que Pérgamo permitiu. Solteiros que se deitam junto, estão fornicando, estão em pecado e abominável diante do Senhor. Um homem ou uma mulher que se deita com alguém que não é o seu cônjuge, está adulterando, está cometendo abominação diante de Deus. Mas a Europa se tornou um local complacente, aonde, um homem tem mais que uma mulher, a mulher tem um caso. Irmãos, por favor, isso é abominável, é podre, isso cheira mal às narinas de Deus. Aleluia. Deus vai vomitar isso tudo. Deus repudia essas coisas. Ah, mas tem pastores no altar que fazem isso. Tem pessoas no membro da igreja que fazem isso. Deus perdoa, mas Deus não aceita aqueles que abominam a casa dele. Aleluia. Vira o 15 para mim. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. Olha o que Deus diz: eu odeio os nicolaítas. Possivelmente é uma vertente daquilo que Atos 6 diz, aquele diácono Nicolau, que trabalhou na igreja, serviu, começou bem. É assim a história de muita gente. Começa bem, começa servindo, foi levantado diácono, serviu, foi esmero, mas quando chega no final da sua vida, se perverte, se corrompe. E quase todos os teólogos são unânimes em dizer que os nicolaítas, eles estão exatamente na mesma pegada de Balaão. É uma continuidade, permissividade. A doutrina dos nicolaítas. É interessante que quando eu olho para a carta que o Senhor enviou para a igreja de Éfeso, no verso 6 do capítulo 2, coloca para mim. Apocalipse 2:6. O Senhor disse para aquela igreja, para Éfeso: tens porém isto, quer dizer, está elogiando a igreja de Éfeso, que odeia as obras dos nicolaítas, a quais também eu odeio. Eles tentaram implantar isso em Éfeso, e entenda, Éfeso tinha um problema de primeiro amor. Éfeso esfriou no amor do Senhor, mas quanto à questão da permissividade no núcleo da igreja, não, aqui não. Eles tinham seus problemas, mas isso não. Voltemos agora para o 15, para a gente encerrar. Nosso horário acabou. Aqui tens, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, e eu odeio. Deus está dizendo: eu odeio o pecado, eu odeio essas imundícias, essas coisas que são transferidas para a minha casa. Eu vou te pedir, nunca fiz isso, mas vou pedir hoje 5 minutos, só para mim terminar o sermão. Vira para mim e coloca para mim o verso 16, e eu prometo que para aqui.
arrepende-te. Jesus está dizendo: arrependa-te. Arrepende-te. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude interior. João Batista, quando ele chega no deserto, ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, no seu primeiro sermão, diz: arrependei-vos. Queridos, a palavra de Deus para a igreja hoje é: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Aleluia. Ele está dizendo: quando não, em breve eu virei a ti. Escuta, não é com o pastor que se acerta a conta, não é com o líder, não é com o presbítero, não é com o evangelista, não, a conta é com ele. É com ele que a conta tem que ser acertada. Ele está dizendo para Pérgamo: eu virei a ti. É breve. Não vai demorar. Eu vejo muita gente brincando com Deus, brincando com a palavra, brincando com o reino, escandalizando a obra de Deus. Entre famosos e anônimos, o reino de Deus tem sido difamado. O reino de Deus tem sofrido inúmeras ataques por causa de cristãos anônimos e famosos que dão um mau testemunho sobre o Senhor. Mas ele está dizendo: quando não, eu virei a ti. Isso significa: em breve eu virei a ti. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. É só lembrar, quando a palavra de Deus diz, quando Jesus vier, e ele vai pegar o falso profeta e o anticristo pela palavra que sai da sua boca. É dessa forma que Jesus vai tratar com aqueles que brincam com o reino de Deus. Por isso, Deus está dizendo: arrependa-te. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de nós encaixarmos o nosso coração. Deus, eu não quero brincar com a minha eternidade, eu não quero brincar com a minha salvação. Enquanto eu estive esse final de semana na Espanha, eu confesso que meu coração ficou completamente dolorido quando eu vi um homem de 52 anos que fundou e tinha cerca de 580 igrejas espalhadas pelo mundo afora. Em 34 países estava ali. Esse homem cai de moto e morre, produzindo então N questionamentos do mundo gospel. Foi cedo demais. Tanta coisa para fazer, tanta coisa para conquistar, mas morre exatamente, quase que no auge da sua vida. Eu creio que os irmãos ficaram sabendo. Filho do cantor J. Neto, aos 15 anos de idade, desistiu da vida. Não tem idade para morrer, não tem idade para ir embora, mas só tem uma questão para todas as idades. A palavra é essa: arrepende-te, arrepende-te e arrepende-te. O arrependimento é para agora, o arrependimento é para esse momento. Não dá para passar os portais da eternidade sem a certeza de vida eterna. Eu vou repetir uma frase que eu sempre digo no meu ministério: eu não posso colocar a minha cabeça no meu travesseiro para dormir se eu não tiver certeza da minha salvação. Porque eu não sei se eu abro meus olhos amanhã. Eu não sei se ao dia amanhecer meus olhos serão abertos novamente. E então, aquela madrugada será o fim da minha existência na terra e o meu desastre na eternidade. Se coloque de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Eu queria que você aí mesmo no seu lugar solta o louvor por ele, para ele. Eu queria que você aí mesmo onde você está, você pudesse fazer um clamor a Deus: Senhor, eu não quero ser como a igreja de Pérgamo, no sentido de ter as doutrinas de Balaão em mim. Eu não quero as doutrinas dos Nicolaitas em mim. Senhor, eu quero a mudança, eu quero a transformação. O final do verso 17 diz: quem tem ouvidos, ouça o meu Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quem tem ouvido, você tem ouvido, então ouça. O Espírito Santo, o anjo está falando com você. Corrige o teu coração. Espírito Santo, tu és o Deus que sonda, que sabe, que conhece. Ministra, Deus, no coração do teu povo, da tua igreja. Eu oro, Deus. Fala agora, Deus. Fala, Senhor, em cada coração. Ministra, Pai, pelo poder do teu nome. Gera arrependimento. Gera desejo de mudança. É hoje. Eu repreendo todo
do diabo, todo engano do reino das trevas está repreendido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Passa o teu sangue sobre a igreja, Senhor. Lava a tua igreja, purifica a tua igreja, purifica teu povo, Deus. De Jesus, meu Deus. Oh, meu Deus. Assim, Deus, eu coloco nas tuas mãos a tua igreja, o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, despeça-nos debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus, Senhor. Estenda as tuas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. E todos digam comigo amém. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Vai em paz, vá na bênção, em nome de Jesus.